Fala galera, tudo bem com vocês? Enio Lopes aqui. Estamos de volta aí com mais um falando sobre o Sumprev. E hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, um assunto aí que o pessoal tem perguntado bastante. Percebi aí que algumas pessoas andaram comentando, principalmente num passado recente aí nas redes sociais, porque a gente teve um fato novo em relação a esse assunto, que são os acordos de parcelamento de débitos da Prefeitura com o Sumprev. Então, basicamente é o quê? Rolagem de dívida. E aí o pessoal pergunta, mas a prefeitura está devendo muito para o Sumprev, está pagando, não está pagando, falta muito para terminar, que parcelamento que é esse, da onde que surgiu? Então, hoje eu vou tentar trazer para vocês um pouco do histórico desses parcelamentos aí, de uma forma resumida, tá? Eles estão quebrados aí em alguns blocos, para a gente entender aí a origem de cada um deles. E a ideia é trazer aqui para vocês uma dimensão do quanto o fundo tem para receber desses parcelamentos, qual é a origem disso e quais são os impactos aí para a prefeitura aí, do não pagamento e qual que é a garantia que a gente tem aí sobre esses pagamentos, certo? Então, como eu falei, eu vou trazer isso em blocos. O primeiro bloco que eu vou trazer, ele é composto de vários processos, então isso está quebrado em vários processos. Alguns deles, inclusive, já não estão listados aí mais, porque eles já acabaram. Então, só para vocês entenderem, esses processos, eles englobam ali o período desde que a gente se tornou estatutário, lá em 2010, até 2016. Então, são o quê? São repasses da parte patronal que não foram realizados. Então, a prefeitura tinha que fazer o repasse da parte patronal, não fez, simplesmente foi rolando essa dívida. Foi rolando essa dívida, ela foi acumulando. Obviamente que, quando isso acontece, o fundo, necessariamente, ele não vai ter prejuízo. Por quê? Porque esse valor tem que ser corrigido. Então, ele vai ser atualizado aí com juros e multa, e a prefeitura mantém a obrigação de ter que repassar isso de uma forma ou de outra. Então, basicamente é feito o quê? Uma renegociação desse valor, porque, obviamente, que se isso acumula no longo prazo, vai gerar um montante muito alto que não é possível de ser custeado no curto prazo. Então, é feito um parcelamento. Alguns desses processos foram parcelados ali em 5 anos, em 60 vezes, então eles já acabaram ali há uns 2 anos atrás, e os demais permanecem aí, conforme essa tabela ao lado, então já estão na parcela 85 de 200. Então falta aí pouco mais aí de 110 parcelas para que eles encerrem, então aproximadamente aí 9 anos e meio de duração ainda, se tudo permanecer em ordem. Notem que o valor mensal aí desses processos está totalizando quase 1.700.000 por mês. Isso tomando como referência o mês de dezembro, tá? De 2024. Então, e esse valor ele vai aumentando todo mês, porque ele vai sendo corrigido baseado aí numa taxa fixa mais um índice atrelado. Então, tem gente que até brinca. Mas então esse parcelamento está rendendo mais do que a aplicação financeira. De certa forma, tá. Mas aí a gente tem a expectativa, né, que a prefeitura vai manter os pagamentos em ordem. Então, se manter o pagamento em ordem, sem problema nenhum, gera um retorno aí até significativo. Agora, o que é melhor? Você ter esse dinheiro em caixa aplicado ou você ter a expectativa de um pagamento parcelado aí no longo prazo? Então, que N coisas podem acontecer. Então, obviamente que não tem como a gente falar, não quero parcelamento. Vai parcelar? Beleza, vai pagando. Mas a gente tem que ter essa preocupação aí de isso ser honrado também, né? Então, esse primeiro bloco aí, ele tem vários processos. A gente tem também um outro bloco que ele é um pouco menor, composto por 2 processos. Esse bloco aí, ele é referente à parte patronal no período da pandemia. Então, os municípios ali da pandemia, eles tinham a prerrogativa de fazer essa rolagem de dívida patronal. Então, quando é feito um parcelamento de débito previdenciário, isso tem que passar pela Câmara de Vereadores, a Câmara aprova, certo? Mas, dadas as circunstâncias do momento ali, acho que tinha justificativa para isso. Isso foi realizado num número menor de parcelas, então foi em 60 vezes, a gente já está na parcela aí, número 48, então
até o final de 2025, se os pagamentos permanecerem em ordem, esse processo aí ele vai encerrar. Então, esse bloco aqui, ó, ele custa para o município aí quase 900 mil por mês, certo? Então, obviamente que ele está acabando, mas ainda é um valor significativo, certo? Temos um outro bloco que falta um pouco mais de tempo. Ele foi feito em 60 parcelas também, porém ele está na parcela 35 aí. Isso que eu estou falando da parcela 35 ou do outro da parcela 48, pessoal, estou tendo como referência aí dezembro de 2024, tá? Então a gente está no mês de março já tem uns 3 meses, mas só para a gente pegar como referência ali o final de 2024. Então, esse outro bloco aqui, ele é correspondente ao parcelamento de débitos previdenciários da parte patronal dos servidores afastados sem vencimentos. O que significa isso? Coloquei até entre parênteses que esse daí é antes da reforma da Previdência. Por quê? Quando o servidor se afastava sem vencimento e o servidor tinha que pagar lá seus 14%, inclusive muitos servidores afastaram e não pagaram esses valores, foi acumulando, foi gerando juros e multa ali, então foi virando uma bola de neve. Mas antes dessa reforma, o servidor pagava a parte dele, os 14%, e a prefeitura tinha que pagar a parte patronal. Só que a prefeitura também não fazia esse pagamento. Então esse valor foi acumulando no longo prazo, chegou uma hora que não, peraí, tem que pagar isso aqui, e fizeram aí esse parcelamento, certo? Por que é importante ressaltar antes da reforma previdenciária? Porque após a reforma, agora o servidor que se afasta sem vencimento, ele tem que custear aí a parte patronal. Então, ele vai ter que pagar os 14% dele mais a parte da prefeitura. Então, em alguns casos aí fica inviável o afastamento sem vencimento, ou vai ficar muito caro para o servidor custear isso. Então, tem que ver aí se vale a pena ou não. Lembrando que existe a responsabilidade de manter esse pagamento em ordem, porque tem também cobrança de juros e multa, esse valor tem que ser pago, então pode dar problema no futuro, então é preciso manter isso em ordem. E obviamente que se esse valor não for pago, ele vai acumulando aí e depois dificulta na hora de renegociar, certo? E temos por fim o último parcelamento aí, parcelamento que foi feito o ano passado, que é correspondente aí aos meses de setembro, outubro e novembro, tá? Então, esses 3 meses aí a prefeitura não pagou a parte patronal e solicitou aí a renegociação dessa dívida em 60 vezes. Inclusive, a primeira prestação já foi paga em dezembro, certo? Então, a gente tem aí mais quase 5 anos para terminar esse pagamento de 219 mil por mês. Então, como eu falei, existe uma prerrogativa legal que a prefeitura pode fazer essa rolagem de dívida. Enquanto conselho, cabe a nós acompanhar se isso foi feito seguindo os trâmites legais, se isso está sendo pago em um dia, e se está sendo pago sem problema nenhum. Mas é importante a gente se atentar a esses pagamentos, a essa negociação, para entender também por quê. Porque vai parcelando um pouco daqui, um pouco dali, vai juntando os parcelamentos, a gente vê que isso vai virando uma bola de neve. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma situação aqui que, ó, por mês, a prefeitura já está pagando de parcelamento quase 3 milhões. E esse valor tende a aumentar aí. Obviamente que alguns já estão terminando ali, outros ainda falta bastante tempo, como a gente viu. Mas se isso se tornar uma prática recorrente de sempre chegar alguém e falar, olha, eu vou parcelar a dívida, eu vou parcelar a dívida, eu vou parcelar a dívida. Chega uma hora que a parcela da dívida se torna maior do que o gasto mensal que teria ali do repasse da parte patronal. Só para vocês terem uma noção, hoje o repasse da parte patronal com o déficit atuarial está na casa de 4 milhões, 4 milhões e meio por mês. Então hoje a gente já tem aí um parcelamento de dívidas anteriores que já custa quase 70% do repasse mensal da prefeitura. Então, se isso se tornar uma prática recorrente, cabe o questionamento aí, mas espera aí, isso é saudável? Isso se sustenta no longo prazo? Porque qual que é a lógica disso? Então, praticamente quando a gente vê, é muito comum com pessoa física, isso é, a pessoa deve no banco, deve no cheque especial e vai renegociando daqui, renegociando ali. Daqui a pouco, o que ela tem que pagar de parcela mais
de renegociação é maior do que o próprio orçamento. E, obviamente, que no município existe um orçamento muito maior, só que o orçamento ele também tem outras finalidades. Você tem que custear saúde, educação, cultura, segurança. Então, você tem inúmeras coisas que você tem que custear, não só fundo de previdência. Né? Então, por isso que é importante aí se atentar de como equacionar tudo isso dentro do orçamento. Certo? E aí, vamos entender qual que é a vantagem para a prefeitura de manter isso em ordem. Por que a prefeitura tem que honrar esses pagamentos? Bom, primeiro, porque além da responsabilidade pelos segurados, ela também tem outros benefícios aí. Dentre eles aí a obtenção do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. É basicamente aí um cadastro positivo. Então, vamos colocar aí, traduzindo a grosso modo, nós, enquanto pessoas físicas, temos que ter nosso nome aí sem restrição de crédito, lá no Serasa, vamos supor, SPC Serasa. Então, se a gente tem restrição de crédito, fica mais difícil para financiar um imóvel, financiar, de repente, um veículo, se é contemplado num consórcio, às vezes você não consegue sacar a carta de crédito. Então, em alguns lugares, até mesmo você não consegue assumir um cargo dependendo do tipo ali, se você tem alguma restrição financeira. Então, para o município, não é muito diferente. Esse certificado de regularidade previdenciária, ele vai ter algumas finalidades. Então, esse certificado aí de Sumaré, por exemplo, ele está disponível lá, você consegue consultar no Ministério da Previdência Social. No caso de Sumaré, ele está válido aí até o mês 7 de 2025, então Sumaré está adimplente aí com as suas questões previdenciárias. E qual que é a finalidade desse certificado? Então, dentre eles aí, realização de transferências voluntárias de recursos da União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como empréstimo, financiamento, subvenções aí, de órgãos ou entidades da administração pública, direta e indireta da União, liberação de recursos de empréstimo e financiamento de instituições financeiras federais. Então, basicamente, se a prefeitura não tem uma situação regularizada com os débitos previdenciários, ela vai ter aí dificuldade de obtenção de crédito, transferências, celebração de acordo, convênio. Então, obviamente que o gestor público ele não vai querer fechar essas portas aí da obtenção de recursos, obtenção de convênios, ou então até mesmo liberação de empréstimos e financiamentos aí de órgãos públicos. Então, obviamente que é interessante para o município ter isso em ordem. E para a gente, enquanto segurado, para a gente, enquanto aí, servidores que contribuem com o Sumprev, é interessante também porque isso dá uma certa segurança para a gente. Porque a partir do momento que a prefeitura tem a obrigação de fazer esse repasse, sob pena de ter algumas penalidades ali, de certa forma, isso garante ali que eles vão ter um maior zelo, maior atenção ali, esse repasse. Primeiro porque tem a responsabilidade solidária, então eles são responsáveis aí pelo custeio do fundo, das aposentadorias e tudo mais. E outro porque o não pagamento ele vai gerar alguns entraves aí que vão atrapalhar o funcionamento da máquina pública, então vai trazer uma série de consequências e eu acredito que a maioria dos municípios hoje depende direta ou indiretamente aí de convênios e subsídios aí, seja do Estado, seja da União, então não é viável fechar essa porta e, de certa forma, isso traz um pouco de segurança para a gente. Certo? Então, pessoal, existem dívidas, algumas de curto prazo, algumas de longo prazo aí. Contanto que isso seja pago em dia, não vejo problema nenhum. Cabe a nós, enquanto Conselho Fiscal, acompanhar isso, fazer as devidas provocações quando necessários, no caso de inadimplência, notificar e tomar ali as medidas legais. Mas, como eu falei, é uma prerrogativa do poder público, é um recurso que pode ser realizado quando necessário, obviamente devidamente justificado, tem que passar pelo legislativo. E seguindo todos os trâmites legais.
e contanto que os pagamentos sejam realizados, não vejo problema. Obviamente que é importante a gente acompanhar, fiscalizar, mas está tudo dentro da normalidade. Se isso se manter, não, não representa um risco para o nosso fundo. Certo? Então, assim, o Sumprev não está quebrando, o Sumprev não está falido. Obviamente que eu me preocupo toda vez que tem um parcelamento de dívidas, porque eu penso assim, nossa, mais um parcelamento, mais um parcelamento. Mas, como eu falei, acontece. Acho que cabe a gente aí acompanhando e analisando a situação, mas por enquanto nada alarmante. E é isso. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês aí. Qualquer outra pergunta adicional, estou à disposição. Obrigado a todos e até a próxima.